Salve, salve, família vascaína, meu amigo, que calor é esse? Tá fazendo esse calor aí na sua cidade? Me conta aí, porque estamos chegando com mais um conteúdo de Vasco. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, trazendo para você os seguintes destaques. Vasco encaminha mais uma contratação para o ataque, a terceira desta janela. Nuno Moreira chega ao Brasil e já fala como jogador do Vasco. E Pablo Verratti deixando Hulk, Pedro e outros concorrentes para trás desde que chegou ao Vascão. Sábado é dia de like, é dia de falar de Vasco. Vem comigo. Falamos ontem que só faltava a vontade do jogador e aconteceu. Bryan Palacios será emprestado ao Vasco pelo Atlético Mineiro até o fim desta temporada. O contrato terá uma cláusula de opção de compra no fim do vínculo. Palacios é colombiano, gosta de jogar na ponta direita, tem 22 anos, sua principal característica é vir trazendo o jogo para o meio e bater para o gol. Ele será mais uma opção do lado direito, com Adson, que volta de lesão em breve, Benjamin Garré, recentemente anunciado, Ryan e Alex Teixeira. Palacios foi revelado pelo Atlético Nacional da Colômbia e vendido ao Galo no ano passado por 3 milhões de dólares. O Vasco tem até sexta-feira para inscrever os reforços que estão chegando. Deixa a sua opinião sobre Bryan Palacios. Pois é, vamos aqui ver Nuno Moreira, você tá vendo lances do ponta esquerda português, ele que chegou ao Brasil nesta madrugada. O português de 24 anos que joga na ponta esquerda vai assinar contrato com o Vasco por 3 temporadas. Em sua chegada ele foi perguntado sobre o que o torcedor do Vasco pode esperar dele dentro de campo. Vamos ouvir. O que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho mas pronto, estou muito contente de estar aqui porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, você já... Um pouco nervoso ali com os microfones, né? Acho que nunca deve ter tido essa atenção toda, né? Pô, chegando a um dos maiores clubes do país. Enfim, achei bacana ele falando, foi assim que fui educado pelos meus pais, né? Mostrando que é um cara correto e tudo mais. Enfim, boa sorte pro Nuno Moreira. Se conseguir se adaptar e mostrar a técnica que tava mostrando lá em Portugal, cara, vai ser um bom reforço. Mas tem essa questão de adaptação, é um novo país, enfim, vamos torcer para tudo dar certo com o Nuno Moreira. Tá aqui, ó, tá ele e o Palacios entre os acertados. Falta o Vasco anunciar. O Vasco que já anunciou o acerto com o Benjamin Garré. Falta agora o Nuno Moreira, que já falou como jogador do Vasco, e o Bryan Palacios, que já deu o ok, o Galo já deu o ok. São os jogadores que estão certos. A gente tem outros nomes aí que estão próximos, né? O Lloyd Augusto, tem o Neiser Vidia Real, que tem proposta já aceita pelo clube colombiano. Tá faltando também o jogador. Enfim, a diretoria, acordou. Vamos ver a qualidade deles em campo, mas pelo menos, né? Chegaram os reforços, que a gente já tava com medo. Era de não chegar, meu amigo. Ninguém. O ataque do Vasco pode ser novo aí, né? Nuno Moreira, Benjamin Garré e Pablo Verratti. Falando em Pablo Verratti, olha esse comparativo. Levantamento é do SofaScore, né? Isso aqui é desde 6 de agosto de 2023, que é a estreia do Pablo Verratti com a camisa do Vasco, né? Jogando no Brasil pela primeira vez. Então vamos lá. Mais gols marcados. Verratti 30, Paulinho 26, Pedro 23. Atenção! Aqui é só competições nacionais. Só as mais difíceis. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Campeonato estadual não está contando aqui, beleza? Só as competições nacionais. Brasileirão e Copa do Brasil. Então, gols marcados. Verratti 30, Paulinho 26, Pedro 23. Mais finalizações no gol. Um atacante que, né, produz volume. Pablo Verratti 80, Yuri Alberto 67 e Hulk
360. Mais duelos ganhos. Pablo Verrete, 496. Gerson, 376. E Wesley, 360. Mais duelos aéreos ganhos. Olha essa vantagem, pai. Pablo Verrete, 320. Aí vem o Gustavo Gomes com 191. É um monstro pelo alto no nosso Pablo Verrete. E o Gabriel Xavier do Bahia fechando com 178. Eu acho assim, principalmente ali no mais gols marcados e mais finalizações no gol, é bem destacante, né, cara? É bem destacante. Ele não tá deixando qualquer atacante pra trás. Ele tá deixando caras como o Hulk, Paulinho, Pedro, Yuri Alberto. O Yuri Alberto até nem falo tanto, que né, não é esse craque todo. Faz muito gol, mas não é esse craque todo, na minha opinião. Mas, enfim, é impressionante o Pablo Verrete. Ele que tá batendo recordes no Vasco. Já tá aí entre os 10 maiores goleadores do século. Já tá entre os 3 maiores artilheiros gringos, estrangeiros da história do Vasco. É um recorde atrás do outro. E eu não espero nada menos do que mais de 20 gols de novo, né? Pelo menos 20 gols. Já tá aí com 6, né? E contando, faltam 14. Lembrando, isso aqui é só Brasileirão e Copa do Brasil. O homem é brabo. Campeonato Carioca, hoje teremos 3 jogos. Não nos importam muito, vou explicar por quê, mas tá aí. No Maracanã, às 7 da noite, tem Flamengo e Maricá. Em Bacaxá, no mesmo horário, tem Boa Vista e Volta Redonda. E às 9h15, no Lourivaldão, tem Sampaio Corrêa e Portuguesa. E por mais que você olhando na tabela, você vê que o Maricá e o Sampaio podem passar o Vasco em número de pontos, mas é aquilo. Pra gente, só a vitória interessa. Se a gente não vencer, a classificação provavelmente não vem. É praticamente impossível a combinação de resultados necessários. O Vasco tem que vencer o jogo. E ele vencendo, ele passa novamente tanto o Maricá quanto o Sampaio Corrêa. Os jogos que realmente interessam são esse aqui, ó. O Vasco tem que vencer o Botafogo, né? Torcer pro Fluminense não abrir um saldo de gols maior. Por exemplo, se o Vasco vence por 1-0 o Botafogo e o Fluminense também vence por 1-0 o Bangu, o Vasco segue na frente do Fluminense. Agora, se o Vasco vence o Botafogo por 1-0 e o Fluminense vence o Bangu por 2-0, o Fluminense passa o Vasco. A mais possível para mim é o tropeço do Madureira, que vai jogar contra o Nova Iguaçu fora de casa, o Nova Iguaçu ainda tendo aspirações no campeonato, inclusive de chegar às semifinais. Se o Nova Iguaçu vence o jogo, ele vai a 16. Ele passa o Vasco e o Madureira. Aí o Vasco vencendo o Botafogo, o Vasco se garante nas semifinais. Eu vou falar pela 15ª vez. Campeonato Carioca, pra mim, não vale nada. Mas a gente tem que chegar às semifinais para garantir a vaga na Copa do Brasil de 2026. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, o card passando no cantinho da tela para você clicar e conferir, falando bastante de reforços ali, beleza? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.